Bom, pessoal, então nós vamos para a nossa aula de gerenciamento de processos. Muito bem, primeiro o que é um processo? Processo é a parte de transformação. Você tem ali bem definido o input, as entradas, das quais a empresa simplesmente consegue controlar os seus fornecedores, então é um controle indireto, ela faz um controle direto, mas exerce algum controle sim. E no que sai, a empresa tem controle no produto, mas não nas ações do mercado. Bem? Então, você vai ter isso muito bem definido na sua cabeça. Entrada, saída. E o meio é o processo. Tá bom? Então, em processo, aí nós vamos gerenciar os processos, operações e organizações industriais. Então, industriais. Quanto maior a customização, mais alto for a customização, processo de projeto, por exemplo, escolher a localização de uma fábrica, abrir uma unidade nova da faculdade, investir em determinados ativos, abrir, expandir a adoção de sistemas, ERP é o exemplo que está aqui na tela, ou softwares para a gestão educacional, isso são projetos, são processos orientados por projetos. Portanto, customização muito alta e volume muito baixo. Não é todo dia que você faz isso, correto? Então, nós temos um outro tipo de processo industrial, processo por tarefa. Então, usinagem de tubos metálicos de precisão, por exemplo, e a equipe, formar equipes de consultoria interna ou leader team leaders, tá? Que as empresas hoje trabalham modernamente com essas expressões. Isso é um processo por tarefa. Você reúne para um determinado objetivo. Vou voltar aqui só para um determinado objetivo. Processo por tarefa. E nós temos o lote, processo organizado por lotes. Por exemplo, processo de forjaria para produzir acessórios para acesso a vasos de pressão. Produção de um lote de livros didáticos, a gráfica ABCD, por exemplo, ou no caso de laticínios, nós teremos aí, por exemplo, muito característico por lote, também uma expressão utilizada por batelada. Quando chega uma carreta com 100 mil litros de leite ou 50 mil litros de leite num laticínio, o laticínio tem que produzir todo aquele volume de matéria-prima que está ali. Porque não tem jeito de usar metade dos 50 mil, 25 mil litros de leite, produzir e deixar os outros 25 mil para amanhã. Não dá para fazer isso necessariamente. Você, uma vez que startar o processo para produzir 50 mil litros de leite, você vai ter que entregar tudo aquilo que 50 mil litros de leite produzem no final do processo. Mussarela, queijos, iogurtes, bebidas lácteas e o próprio leite pasteurizado, tá bom? Esse é um exemplo clássico, tá? Então você tem um processo em linha, agora você já tem mais volume e customização quase lá embaixo, tá? São processos caros, mas o custo de unidade é muito baixo. Produção de pães, produções de carro, as máquinas são caras, mas a produção é tão alta que o custo dilui-se lá embaixo. Tá? Outro, por fim, o processo contínuo, esse aí, a produção é gigantesca, é enorme, e você tem, por exemplo, o custo lá embaixo, tá bom?
você tem um custo de produção muito pequeno relacionado ao volume produzido, certo? Se nós olhássemos isso na área de serviços, processo por projeto, em serviços, por exemplo, estaria envolvendo leasings e construção de instalações prediais, projeto de campo de um grupo de alunos, por exemplo, ir lá na fazenda e fazer a análise do solo para a produção da gleba 3, para produzir mandioca, milho, soja, vai. Ok? Nós temos também, em serviços, nós temos os processos por tarefa. Atendimento de cliente de uma instituição de serviços financeiros. Clínica médica. Você vai para um determinado fim. Qual é a tarefa? Verificar essa dor que eu estou sentindo aqui no meu peito, nos meus braços, minha perna. Bom, então eu me oriento por uma tarefa específica. Eu vou para um fim determinado. Bom, a customização muito alta e o volume baixo. Processos por lote em serviços. Processo de atendimento, de pedido de importação e distribuição, por exemplo. Colocação de ordens de compra na agência de relações públicas, por exemplo. Lotes. Eu posso fazer um lote de atendimento, por exemplo, mutirão de atendimento no INSS, mutirão de atendimento na justiça. Muito comum isso. Então, você pega lá estudantes de direito e faz aí o atendimento de 5 mil, 20 mil processos de uma vez, ou 200 mil processos em termos de Brasil, e desafoga a justiça, por exemplo. Tá? Agora, processo em linha. Você pode imaginar a fila de um restaurante, self-service, a fila de espera no caixa do banco, no caixa lotérica, ou no cartório, é fila, bom? Ou mesmo alguma outra instituição, que você tem que seguir a ordem natural, não tem jeito de queimar etapas no processo, tá bom? Aliás, guardem isso, em processo não se queima ou não se pula etapas, certo? E é lógico, o processo contínuo também está presente nas prestadoras de serviço. Prestadoras de serviço ou para o prestador, mas de uma prestadora de serviço. A geração de energia elétrica. Por exemplo, você não tem como estocar energia elétrica. Tá? Acesso às linhas telefônicas. Certo? Esse processo é contínuo. Não tem como você liberar um processo só para 5 linhas telefônicas, só para 20 linhas. Você tem que estar continuamente atendendo. Vou liberar o processo somente de 8 da manhã ao meio-dia. Não dá, é impossível. É inviável. É inviável. Possível mas é inviável. Tá? Então o serviço é contínuo. Custos e volumes, obviamente. Quanto você tem um processo 1, ele tem um equipamento universal, óbvio, tá? Então o custo total, e o custo associado à aplicação especial daquele equipamento. E aí, regrinha básica, o custo do investimento maior, custo fixo total, mais o custo variável, vai te dar o custo total da empresa. Portanto, o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio. Tá? Volume e decisões do processo. Então, eu tenho custos e volume. Eu tenho volume e decisões de processo. Então, basicamente, eu tenho aqui quanto mais alto o volume, mais baixo é a minha variabilidade. E aí tem uma consequência natural. Quando eu tenho um volume muito alto, volume elevado de prestação
de serviços, por exemplo, ou de serviços padronizados, eu tenho maior integração vertical organizacional. Eu tenho menor flexibilidade de recursos, eu tenho menor envolvimento de clientes, eu não me envolvo muito com o cliente, não consigo me envolver, eu tenho que atender todo contingente, maior intensidade de capital e automação. Você vê, por exemplo, a operadora de caixa de um supermercado, ela passa compras ali numa velocidade tremenda, em que você não consegue. Há anos atrás você não imaginaria nunca uma garotinha passar um volume de compra daqueles. Ela vai passando, tem leitor óptico, tem aquele aparelhinho o desmagnetizador daqueles lacres de segurança, as grandes redes utilizam, tá? Porém, quando você vai falar em volume menor e customização alta, baixo volume, processo de serviço padronizado, você tem customização alta. Logo, você tem uma menor integração vertical, um achatamento, horizontalizado, você tem maior flexibilidade de recursos e maior envolvimento com o cliente, é lógico, e menor intensidade de capital e automação, ou seja, aquele recurso que vai estar disponível ou que estará sendo utilizado para aquela finalidade, ele não vai ser tão automatizado. Um exame, tá? Um exame. Você, o mesmo que fez para ele, fará para você. Não, eu não sei qual é o teu problema. Eu posso chegar com um problema nos olhos. Você pode chegar com um problema no braço. O outro pode estar com um problema nas pernas, outros na barriga ou no estômago. Ou pode ser uma criança, pode ser um adulto, pode ser um idoso. Então, você atende um volume menor, tá? Tem menor intensidade do capital. Menor intensidade. Você vai usar ele com calma. Isso serve para esse momento. Isso não serve para esse momento. Então, eu começo a me organizar. Ok? Fluxogramas. É o caso da oficina, um caso bem assim, fixo na nossa mente, né? Fácil de capturar essa ideia. Então, o cliente chega na loja com o seu carrinho e o mecânico vai fazer um diagnóstico. Estamos falando de fluxograma. Como se dá o fluxo. Tá? A experiência. O mecânico faz o diagnóstico e discute com o cliente. O cliente tem duas alternativas. Ou ele aceita o serviço, ou ele não aceita o serviço. Tá? Então, se ele não aceita o serviço, ele pega e vai embora. O conserto não foi autorizado. Vai embora para casa. Se ele autoriza, tá? Então ele autorizou. Ok? Então, vai acontecer o seguinte. O mecânico vai checar o seu estoque e vai verificar se tem peças disponíveis. Se não tem peças disponíveis, ele tem que comprar e disponibilizar essas peças para ele mesmo trabalhar ou para o teu funcionário. Se ele já tem as peças, ele vai executar o serviço. Mas o serviço não acontece antes da verificação das peças. Bom, então você tem aqui o diagnóstico é uma operação, aqui é uma operação de cadastro, operação, aqui é uma inspeção que acontece. Agora, a outra inspeção, se tem as peças, se tem, passa a executar, se não tem, manda comprar e após comprar, executa. Depois, o próprio mecânico vai inspecionar se aquele serviço está adequado, se está certinho. Ele vai fazer um teste no automóvel.
Se ele verificar que teve um problema, ele retorna. Não posso liberar para o cliente. Vou voltar aqui e executar de novo o exercício. O serviço. Bom, deu ok, está testado. Então, libero o automóvel para o cliente. Ao liberar para o cliente, ele tem que notificar o cliente agora. Concorda que isso daqui acontece dentro da oficina? Isso daqui o cliente não é visível para ele. E essa parte quando o mecânico liga, ó, Ademir, seu carro está pronto. Ok, perfeito, vou buscá-lo. Então, passo ao caixa, quito os serviços, as peças, o que eu pedi, e aí o cliente vai embora. Fluxograma é isso. Mas repare, não tem jeito de você queimar etapas de um processo. Imagina se ele não confere a peça no estoque e abre o carro, começa a mexer. Descobre que falta um parafuso XY lá. Ao faltar esse parafuso, meu querido, não vai funcionar, pode parar tudo. E vai ficar aquele carro desmontado, ocupando o espaço de outro que você poderia fazer. Essa é a função do fluxograma, te mostrar como funciona. Tá? Aqui um exemplo categórico de uma análise de emergência. Tá? O paciente chega com o tornozelo quebrado. Eu vou ver se eu consigo dar um zoom aqui para você. Tá bom? Então, você chega no seu gráfico de processo. Vocês no material têm acesso a um desse em branco. Esse daqui eu vou fazer com vocês. Tá? Para a gente fechar ele direitinho. Então, vou dar um zoom aqui de novo, certo? Então, você tem primeira etapa de 1 até 5. Então, o paciente entra na sala de emergência, vai ao balcão de atendimento, senta, preenche a ficha do paciente, a enfermeira acompanha esse paciente, a triagem, faz lá a primeira verificação de temperatura, etc., e vai para a rotina, examina o ferimento e retorna à sala de espera. Depois você volta o vídeo e leia com calma, você tem esse material. Bom, então, o que acontece? Depois de anotado, aqui eu vou dar um zoom, porque aqui é interessante, você vai marcar, entra na sala de emergência, transporte, se movimentou. Quanto tempo ele gastou para isso? Quanto tempo ele gastou para isso? Ele gastou 0,5 minutos. Então, ele vai percorrer quantos metros? 4,57. Ele gastou quanto tempo para sentar e olhar? 10 minutos. E aqui você vai marcar todo o tempo. E depois disso, número de etapas que ele passou. Qual é o número de etapas? O número de etapas que ele passou é esse aqui. Ele passou por 19 etapas. 19 etapas. Ao passar por essas 19 etapas, ao passar por essas 19 etapas, nós temos uma noção clara de quantas etapas ele passou, qual é o tempo e a distância percorrida. Isso daí, obviamente, nós teremos... Vou voltar aqui. Nós vamos ter o tempo, a distância e vamos chegar a essas conclusões. Aí a gente tem o mapa do processo. Queridos, eu não quero que esse vídeo fique longo, eu quero que você estude isso, analise e depois nós vamos aprofundar nestes itens, tá bom? Eu vou colocar aqui, eu vou mandar no material para vocês uma análise
boa, interessante. Um forte abraço, fiquem com Deus.